Senhor Jesus, Divino Mestre, sob teu amparo, tua proteção, envolvidos por tuas vibrações que se espalham por toda a terra, de amor, de bondade, de compaixão, nós agradecemos pela oportunidade que nos é oferecida de realizarmos à distância esse importante estudo das obras da codificação que Allan Kardec realizou, codificação que representa para nós a presença do Consolador prometido por ti na Terra, para acelerar o processo de regeneração e aperfeiçoamento do mundo. Que nós também possamos contar com a inspiração, a orientação dos nossos mentores, a Fraternidade Espírita Camilo Chaves, com cuja instituição também nos irmanamos neste momento, criando uma rede de vinculação positiva pelos recursos da tecnologia e pelo campo vibratório do pensamento. Pedimos a necessária orientação, inspiração, para que nós possamos realizar o melhor ao nosso alcance. Nosso estudo de hoje será a continuação do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, hoje nas Instruções dos Espíritos, item 9, a nova era. Vou ler então, e os amigos já podem ir preparando aí seus comentários, para que assim que nós terminarmos a leitura, quem já quiser começar os comentários, sinalize para mim. Instruções dos Espíritos, a nova era, item 9. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germen da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não a teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser um como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável do ponto de vista da matéria, e mesmo do das artes e das ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade, e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual a que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos que lhes falavam aos sentidos, no mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo e estabelecer, enfim,
e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a Terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não, aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, os diabalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ideia que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Um espírito israelita. Mulhouse, 1861. Alguém quer iniciar os comentários? Alguém já tem algum material pronto aí para iniciar? Se não, vou tocando o barco aqui, tá bom? A nova era. Na verdade, essas comunicações que Kardec coloca sob o título Instruções dos Espíritos, elas vêm abordar os temas que já vêm sido aqui trabalhados por Kardec e acrescentar alguns aspectos. Então, o texto está falando para nós de Moisés, da unicidade de Deus, de Moisés, que nós já estudamos anteriormente. Moisés como sendo o Espírito enviado por Deus na categoria dos missionários e tem o objetivo de fazer com que a humanidade avance. O objetivo da revelação é acelerar o processo de evolução. Por exemplo, na Gênese, no primeiro capítulo da Gênese, no capítulo 1, quando se trata falando aqui da revelação, o capítulo 1 é a natureza da revelação espírita na Gênese. E no item 5, no final do item 5, Kardec vai dizer o seguinte, que é um tema, o que Kardec vai dizer aqui, ele está dentro da questão, constitui a resposta que os espíritos deram à questão 779. Então Kardec diz o seguinte, os homens progridem incontestavelmente por eles mesmos e pelos esforços de sua inteligência, mas entregues às suas próprias forças, ou entregues a si mesmos, conforme outra tradução, esse progresso é muito lento se não forem ajudados por homens mais avançados, como o escolar está para o professor. Todos os povos têm tido seus homens de gênio que vieram, em diversas épocas, dar um impulso e os tirar de sua inércia. Aí nós vamos entrar em outros aspectos que não vamos trabalhar aqui, que é sobre a identificação dos verdadeiros e dos falsos profetas. E Moisés é da categoria dos verdadeiros profetas. Vocês vão encontrar, por exemplo, quem já leu os livros psicografados pelo Espírito Rochester, o Espírito Rochester foi um espírito que se utilizou de uma médium chamada Vera Krichanovskaya, que psicografou dezenas de livros
desse espírito Rochester. Ela era uma médium mecânica, ela não tinha consciência do que escrevia. A Federação Espírita Brasileira editou alguns, por exemplo, Romance de uma Rainha, A Vingança do Judeu, O Sinal da Vitória, Herculano. É um autor polêmico. É um autor polêmico. Por exemplo, no livro Sinal da Vitória, se não me engano, ele faz uma afirmação de que aquele centurião do encontro com Jesus, que tinha um escravo à beira da morte, que o centurião revelou uma fé muito profunda, o Rochester diz que esse centurião foi uma das personalidades de Allan Kardec no tempo de Jesus. E tem uma controvérsia. É impossível que tenha sido? Não é impossível. Não é impossível. Mas Allan Kardec, por exemplo, é tido, isso é aceito, porque foi Denis, Leon Denis quem fez essa confirmação. Aliás, Allan Kardec teve a revelação de que o nome dele, Allan Kardec, é o nome de uma de suas personalidades, de uma encarnação, o nome que ele teve em uma encarnação é que ele era druida, sacerdote celta, nas Galhas ao tempo de Júlio César. Veja que interessante. Então, naquela episódio da Guerra das Galhas, capitaneada por Júlio César, de 58 antes de Cristo a 52, e vocês sabem aí da história que já emergiu no nosso grupo sobre Júlio César e seus colaboradores. Não vou entrar em detalhes aqui, só para vocês verem aí o interessante dessa questão toda. Júlio César, então, teve uma ali, embora por uma motivação bem complexa, que é dominar as Galhas, promoveu várias batalhas com os celtas, de várias tribos que ocupavam as Galhas, desde o Reno até a Península Ibérica. Então, ali ainda não estava sob o domínio romano. O domínio do romano ia até os Alpes, certo? Então, por exemplo, o domínio romano se restringia à Península Itálica até a Gália Cisalpina, ou seja, aquém dos Alpes. E depois, Júlio César, então, ampliou o domínio romano para a Gália Transalpina, além dos Alpes. E incluía ali o rio Reno, se tornou uma fronteira natural entre os celtas e os povos germânicos. Ali, assim, o Reno e o Danúbio, os dois rios fazem como que uma continuidade, certo? Então, os romanos ali, Júlio César e seus comandantes, tiveram ali um certo encontro, digamos assim, com motivações complexas, com então o antigo druida Allan Kardec, que viria a ser o nosso atual codificador, aos pés de quem os antigos romanos agora estão ajoelhados, servindo a doutrina espírita. Veja que coisa interessante. Não é? É muito significativo isso. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque daqueles episódios ali tá falando do Rochester, para falar olha onde é que nós vamos parar. Mas o nosso assunto aqui, amigos, nós não temos assim um engessamento, não vamos nos prender a um engessamento muito grande. A gente pode aproveitar para trazer algumas coisas interessantes aí que faz parte da história, digamos assim, da história oculta do Espiritismo,
Porque os druidas, eles acreditavam na reencarnação e ensinavam a reencarnação. E a religião dos celtas, a religião dos druidas, tem muita afinidade com o espiritismo. O Leon Denis escreveu um livro sobre isso, a tradição celta, e vocês acham na internet aí. É um opúsculo. Então vocês vão encontrar, por exemplo, na obra de Rochester, uma profusão de livros de uma médium mecânica que não tinha consciência do que escrevia. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente tem, nesse tipo de mediunidade, uma garantia de autenticidade, certo? Mas o Rochester, ele editou livros complexos, e um desses livros complexos é o livro O Faraó Mer-Neftah, que o faraó Mer-Neftah foi filho do Ramsés II, conviveu então com Moisés. E nesse livro, o Rochester, ele, olha, o que ele fala do Moisés são coisas terríveis. Então é um livro a ser colocado no crivo da desconfiança. Da desconfiança. Então quem já leu, se alguém por aqui por acaso já leu esse livro, amigos, esqueçam, Moisés não foi um elemento como está descrito naquele livro. Está escrito aqui, ó, Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. Eu não estou dizendo aqui que Moisés é um espírito da categoria de Jesus, não. Mas é um espírito de alta envergadura que foi capaz de desempenhar com louvor a sua missão, que foi lançar as bases da mais pura moral cristã, que não está em contradição com a moral cristã e muito menos com a doutrina espírita. Muito pelo contrário. Quando Allan Kardec estuda sobre, na questão 648, sobre as leis morais, sobre a divisão da lei natural, 648, perguntou assim para os espíritos: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não tem os demais sistemas de classificação. E aqui é interessante o seguinte, porque hoje a doutrina espírita nos dá condições de perceber que essas 10 leis morais e os 10 mandamentos são dispositivos que nos falam dos nossos instintos naturais desenvolvidos ao longo da evolução. E todas as leis morais, elas são, digamos assim, elas são instâncias, ou elas estão imbricadas, intimamente inerentes ao pensamento. São qualidades do pensamento. Qualidades do pensamento. Isso às vezes causa uma certa estranheza, causa uma certa dificuldade em entender, mas nós entendemos com tranquilidade. Por exemplo, o pensamento. O pensamento, amigos, é a grande lei. Toda a lei está no pensamento. Toda a lei está no pensamento. Toda a lei está no princípio inteligente, no espírito. E as leis morais, elas se irradiam, elas se manifestam, elas se
materializam, se perpetuam pelo pensamento. O pensamento é uma onda eletromagnética. O pensamento, então, ele se irradia como onda e atrai como ímã. Então, ele exerce um trabalho. Conceito de trabalho da física, por exemplo. Você recorda disso nas aulas de física? Trabalho. Movimento é trabalho. As partículas atômicas se movimentando, estão trabalhando. O pensamento irradiando está trabalhando. Um trabalho básico de se irradiar e atrair. Por isso, Arthur, que nós ontem abordamos a questão da lei de causa e efeito, de ação e reação, da questão dos planejamentos de reencarnação, dos acasos. Dá só um minutinho aqui. Porque isso tudo isso é executado pelo pensamento. Aqui é um dos meus secretários de quatro patas que queria sair aqui da sala. Aqui. Então, nós, amigos, somos artífices do destino pelo pensamento. O pensamento é o executor, é a exteriorização do ser. Certo? E o pensamento vai se concretizando. Quando nós cultivamos uma ideia com insistência, ideia fixa, nós concretizamos essa ideia. Desde a obsessão, pela atração de um espírito que se conjuga àquela ideia, e a amarração é feita pelos sentimentos, pelos desejos, a imantação é feita pelos sentimentos. Então, nós estamos falando aí de um trabalho. Estamos? Então, o pensamento vai concretizar-se nas obras da humanidade. Tanto as boas obras quanto as complexas. E falando da atração de outros espíritos, nós estamos falando da lei de sociedade. Então, a lei de sociedade tem o seu ponto de interseção no pensamento que atrai. Então, nós ontem falamos da questão do casamento. Meu casamento foi planejado no mundo espiritual ou não foi? Pode ter sido, mas o nosso desejo insistente na base da ideia fixa, da tendência antiga, pode ter atraído outras pessoas. Percebendo? Não é por acaso. É por acaso? Não. Lei de ação e reação. Aprendemos que o acaso não existe no universo. Todo espírita sabe essa frase, quase salteado, não sabe? Mas nós precisamos entender o mecanismo. Entender o mecanismo, amigo. O mecanismo se assenta no pensamento. Então, quando nós estudamos aqui Espiritismo, conforme está dito aqui, qual o objetivo? Nós lemos aqui. Acelerar a regeneração. Está aqui no texto. Nós vamos chegar lá também. Então, o objetivo estudando Espiritismo, qual o objetivo? Qualificar o nosso pensamento. Qualificar a nossa radiação. Fazer com que a nossa radiação seja de qualidade desde a base, para que a gente vá atraindo o bem, o amor, a virtude. Perceberam? Então, o pensamento, então, ele traz em si a lei do trabalho, a lei da sociedade, a lei de reprodução, porque nós reproduzimos nossas ideias ou de outros pelo pensamento. Olha a lei de reprodução. Qual que é o casal? Qual que é o casal básico que vai gerando os filhinhos na sociedade? O casamento entre a razão e o sentimento, amigo. A razão adota a ideia e o sentimento
Concretiza. Olha o casal inicial aí, as duas asas da evolução, Adão e Eva. Instâncias interiores que se conjugam para criar, gerar as obras, construir, principalmente o destino, o próprio destino. Então nós já estamos lançando as sementes da futura reencarnação. Lembram-se de André Luiz falando em Evolução em Dois Mundos, das sementes de destino? Recordam-se? E não sei se vocês já prestaram atenção quando ele trabalha a questão da hereditariedade, que os técnicos espirituais elaboram os corpos físicos utilizando a matemática newtoniana, cálculo diferencial e integral. Utilizam no mundo espiritual cálculo diferencial e integral para aplicar a genética, a lei da hereditariedade para elaborar os corpos. Então, aí nós temos também no pensamento a lei de conservação e a lei de destruição. Se eu conservo na minha mente as boas ideias espíritas e humanistas e elevadas, consequentemente eu destruo as ideias complexas. Se eu alimento as ideias complexas, eu destruo as ideias elevadas. Lei de conservação, lei de destruição. Lei de progresso. Porque o pensamento também puxa o progresso na direção da intenção, da busca, do propósito. Por isso que Jesus é enfático: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É o que nós estamos fazendo aqui, buscando primeiro o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus no sentido pragmático, prático, não místico? É fazer o que estamos fazendo, buscar aplicar o conhecimento espírita na prática diária para nos transformarmos moralmente e darmos uma feição melhor para o mundo. Então, o pensamento puxa o progresso numa dada direção definida pela nossa intenção, pelo nosso propósito. Certo? Que pode ser, então, um propósito passivo, pode ser um propósito ativo. O propósito passivo é qual que é? Está na música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. É o propósito passivo. Você vai na correnteza da humanidade. Vai crescendo numa dada direção. Nós vamos ficar à mercê dos impactos. Dos impactos, certo? Porque quem se deixa levar sem tomar as rédeas da evolução vai sendo impactado. Impactado pelos espíritos da mesma categoria, que vai traindo. Porque se ele é egoísta, ele vai encontrar um mais egoísta. Se ele é nervoso, ele vai encontrar um mais nervoso. Se ele odeia, ele vai encontrar um que odeia mais. É assim que funciona. Lei de ação, reação, causa e efeito, atração, repulsão. Deu uma ideia? Ficou claro? Então, quando falamos em 10 mandamentos, amigo, naquele tempo Moisés poderia até ter esse conhecimento, porque ele foi instruído e ensinado em toda a ciência dos egípcios, está lá em Atos 7:22, e era poderoso em suas palavras. Era um médium extraordinário, era um médium poderoso. Tanto que ele, as pragas, as chamadas pragas, que nós aqui já sempre podemos fazer até um estudo interpretativo com base no miudinho dessas pragas aí, uma outra oportunidade aqui dentro desse nosso estudo. Mas tudo indica que Moisés ele via os quadros dos acontecimentos, então ele alertava o faraó: se você não soltar os hebreus, vai acontecer tal coisa. E acontecia. Então tudo indica que havia até o que houve naquele tempo foi uma erupção vulcânica. Existe já estudos científicos que falam dessa erupção vulcânica que foi lançando cinzas e etc. E todos aqueles eventos que Moisés descreve nas pragas foram consequências naturais
pós-erupção vulcânica, tá? Estudos que se. Evidentemente que Moisés não derrogou as leis da natureza. Não derrogou as leis da natureza, certo? Então, a lei de igualdade, a lei de liberdade é inerente à nossa liberdade de pensar, a liberdade de agir, mas que precisam ser balizadas pelas leis humanas, porque senão nós permaneceríamos na eterna barbárie, com o mais forte predominando sobre o mais fraco, certo, amigos? Para qualificar a liberdade. Aí vocês podem estudar no Livro dos Espíritos, das questões 833 até 842, que falam da liberdade de pensar e liberdade de consciência, não é? O homem tem direito de pôr obstáculos à liberdade de consciência? Por exemplo, só para dar uma palhinha aqui. Não mais do que a liberdade de pensar, porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Assim como os homens, mediante suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e Deus. Mas aqui tem as consequências, aqui nas outras questões, que não é o objetivo do nosso estudo, que tem as consequências morais. A liberdade de consciência tem limitação. O elemento, no âmbito da sua consciência, ele pode acreditar no que ele quiser, nas ideias mais estapafúrdias. Mas a prática dessas ideias é regulada pelas leis humanas. Certo? É por isso que temos aqui na Terra prisões. O elemento pode acreditar no que ele quiser, mas tem. Às vezes ele vai ter que acreditar naquilo no âmbito de uma prisão. Ele tem que respeitar as leis humanas, que são um consenso para que haja harmonia na sociedade, certo, amigo? As leis humanas são um avanço da civilização. Mas se nós nos esforçarmos por praticar as leis de Deus, nós não vamos infringir nenhuma lei humana. Porque nós vamos respeitar e amar o próximo como a nós mesmos, plenamente. Que é o resumo das leis de Moisés. Então, Moisés, então, foi esse espírito enviado para, já falamos disso aqui anteriormente, fazer a aferição, dar o atestado de maturidade, relativa maturidade moral da humanidade, para compreender aquelas leis, certo? Comentários, amigos? Nós estamos só no primeiro parágrafo, hein? Alguém quer trazer algum comentário? Se não quiser, eu vou continuando aqui. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germen da mais ampla moral cristã. Então, a moral cristã é a moral mais ampla que veio focar não mais no combate às inclinações más, mas na prática das virtudes. O foco das leis de Moisés é o combate sistematizado às inclinações más. Não matarás, não roubarás, não furtarás e vai por aí. Dado o embrutecimento. Vamos lembrar do estado da humanidade naquele tempo? Povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma. Está dito aqui no terceiro parágrafo. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não na teriam, então, compreendido. Então, naquele tempo, amigos, as inclinações morais, as tendências primitivistas eram tão fortes que aqueles espíritos precisavam de dispositivos rigorosos, duros, para serem contidos. Uma moral como a espírita de hoje, por exemplo, que dá liberdade de ação, naquele tempo iria promover mais barbaridades. Porque
Os espíritos não tinham condições. Imaginemos nós, cada um de nós com as tendências que traz ainda de existências anteriores, no tempo de Moisés, 3.250 anos atrás. Qual era a nossa condição? Nós aí falamos dos eventos do último século da República Romana, de 58 a 52, que os romanos dominaram as Gálias. Vocês acham que os romanos dominaram as Gálias como? Na base da espada e da brutalidade. Então recue mais 1.200. Recuemos mais 1.200 anos, retroativamente, até 3.200, 1.260 a.C., tempo de Ramsés, tempo de Moisés. Então a situação nossa era um pouco pior, certo? Comparada com hoje. Muito bem. Comentários? Por enquanto não? A moral de que Moisés, no terceiro parágrafo, a moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Então aqui nós vamos vendo a coerência da doutrina espírita. Porque é a primeira vez aqui que nós vamos encontrar essa terminologia semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento da alma, e o que vai ser repetido por Santo Agostinho no capítulo 3, no item 14, quando ele fala dos três grupos que formam a humanidade. Três grupos: selvagens, semi-selvagens e mais adiantados. As raças aqui chamadas selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Notaram a coerência da doutrina espírita com o que nós dissemos aqui sobre a Gênese, os mais adiantados, lembra? E com a questão 779, o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem do mesmo modo e ao mesmo tempo. É então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então aí nós vemos a coerência da doutrina espírita. Então, vem depois as raças semi-civilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso. Então, são três grupos. Os selvagens, mais na infância, da civilização. Os semi-selvagens ou semi-civilizados, que são uma categoria dos selvagens mais avançados. E os mais adiantados, que são os chamados civilizados. Mas entre os mais adiantados, amigo, estamos nós que temos afinidades com os dois grupos anteriores. Na pauta do quê? Do egoísmo, do orgulho, do ódio, do desamor, da brutalidade, da violência. Então, essa é a cola que nos vincula na sociedade, segundo a lei de sociedade, que é toda ela calcada da nossa exteriorização natural, da vibração, do pensamento e do sentimento, é a cola que nos une aos espíritos na infância da humanidade, para os ajudar a avançar pela educação. Mas, como nós
os mais adiantados em termos intelectuais, somos ainda grandes campeões do egoísmo, então, amigos, o mal é o seu próprio remédio. Então, pela lei de atração natural das nossas irradiações, dos nossos propósitos, nós atraímos para a nossa convivência esses espíritos mais primários, que vão ser os corrosivos das imperfeições, segundo a lei de causa e efeito no plano da expiação. Ficou claro? Ficou claro? Ficou complexo? Ficou complexo? Então, voltando àquele exemplo do casamento que nós até falamos ontem. Estamos no mundo espiritual, fazendo nossos cursos lá de evolução, espiritismo, certo? Aí nós vamos nos encontrar com um afeto de várias existências, que também está na evolução, e nós então organizamos um programa em conjunto a ser executado na reencarnação. Vamos receber tais e tais espíritos, certo? Formar aqui o núcleo familiar para evoluir. Tudo muito bonito, sabe lá com o papelzinho todo bonitinho, timbrado, né? Vamos para a reencarnação. Mas o que acontece? Nós, né, de modo geral aí, temos uma tendência sensualista muito forte. E às vezes o elemento, cultivando essa sensualidade exacerbada, sem muito controle dessas tendências, ele não reconhece aquela consorte com a qual se comprometeu no mundo espiritual, e pela lei de atração puramente sensual, pela forma física mais exuberante, ele se une a outra. Foi acaso? Não, amigos. Busca. Busca natural pela minha linguagem silenciosa da vibração. Então, vai preponderar a misericórdia, que seria a capa envolvendo aquela existência, com a presença de um espírito mais elevado e outros que viriam como filhos, é retirada e entra então o envoltório da expiação. Da expiação. Então você vai atrair uma outra gama de espíritos para aquele clã familiar. Na pauta da necessidade, porque o mal é o seu próprio remédio. O espírito precisa desgostar. Nós não lemos aqui de o Paulo falando do desvio que nós fazemos na evolução, que a gente precisa desgostar do desvio. Então o elemento se casa ali com não é? uma pessoa num corpo físico escultural, mas é um espírito moralmente mais atrasado. Então, a outra gama de espíritos serão atraídos, amigos, naturalmente, para aquela convivência. Então, ele vai sofrer o impacto, entre-choque da convivência de espíritos mais atrasados. Certo? Tem um exemplo desse no livro Os Mensageiros, de um espírito que iria reencarnar. Ele foi ajudado no mundo espiritual por 6 benfeitores. Ele tinha uma problemática na área sexual. Ele ia reencarnar ele não ia casar, mas ele ia ter uma condição financeira tal que lhe permitiria. Não, ele nasceu numa família. O pai casou em segundas núpcias, se não me falha a memória, e ele então passou a ter outros 6 irmãos do primeiro casamento. Aí depois o pai morreu, a mãe morreu, e ele se comprometeu a cuidar daqueles 6 irmãos, que eram os 6 benfeitores dele reencarnados. Queriam ajudá-lo naquela existência de carência afetiva, certo?
Mas ele, aos 16 anos, ele ia desenvolver o trabalho dele no campo mediúnico, espírita. Aos 16 anos, quando a mediunidade eclodiu, ele então foi convidado a trabalhar numa casa espírita, ele não quis, ele foi no psicólogo, o psicólogo recomendou que ele tinha que se entregar às experiências sexuais, porque ele tinha que gastar aquelas energias. Aí o que aconteceu? Com o tempo ele foi renegando aqueles 6 irmãos, atraiu, segundo o André Luiz, uma criatura monstruosa para a esposa, uma criatura que gerou um filho também muito complexo, e ele desencarnou, corroído pelo desgosto, pela sífilis, várias coisas. Então, amigos, o mal é o seu próprio remédio. Eu vi que o Hernani levantou o dedo ali meio preocupado. Está preocupado aí, Fernando? Vai acabar. Eu estou acompanhando o raciocínio. Perdeu o resto dos cabelos, hein? Não, eu estou acompanhando o raciocínio para a atualidade. Se a gente fala nos primitivos, semi-civilizados e civilizados, se a gente colocar isso no processo encarnatório hoje, então hoje nós vivemos ainda hoje nos semi-civilizados com os civilizados? Evidentemente. Ah, tá. Evidentemente. Tudo bem. Um espírito que sai de arma em punho aí na sociedade, É isso que eu queria entender. sem ter prerrogativas legais para tanto, está em que nível de evolução? Nenhum. É um espírito adiantado, intelectualmente, mas que se afiniza com os selvagens para combater pessoas que pensam diferente, ameaçando de arma em punho. Provavelmente frequenta alguma igreja. Então, está no grupo daqueles adiantados que estão falhando na missão de auxiliar os menos adiantados. Porque ela está se misturando com os menos adiantados. Amigos, vivemos um momento da transição, da separação entre o joio e o trigo. Como é que é feita a separação entre o joio e o trigo? Primeiramente, eles se agregam em molhos. Não é isso? O agricultor vai lá no campo, ele junta em molhos o trigo e o joio, não é isso que ele faz? Espiritualmente, são os laços magnéticos. Lei de atração. Nós vamos, então, nos associando, amigos, magneticamente com os nossos afins. E quando nós desencarnamos, nós somos transferidos assim em bloco para o destino que é conveniente. Ficou claro? Movimento natural. Movimento natural. Então, por quê? Quem vai regenerar as massas são os mais adiantados. Nós aqui somos do grupo dos mais adiantados. E nós espíritas, dentro dos mais adiantados, somos dos mais adiantados, porque qual a porcentagem da humanidade que admite uma filosofia como o espiritismo? Qual a porcentagem? Então, se nós encontramos ainda, lamentavelmente, no nosso próprio meio espírita, espíritos que fazem apologia de armas, incentivam armas, que se alinham a ideologias separatistas, que fazem acepção de pessoas, estão em desacordo com a própria doutrina da questão 842 do Livro dos Espíritos e com Jesus, que era inclusivo. Precisam rever seus conceitos, porque estão atrasando a marcha da humanidade. Detêm um conhecimento extraordinário, avançado, mas não estão conseguindo vivenciá-lo e muito menos exemplificá-lo. Então estão meio que em descompasso, Mas alguém quer falar aí, amigos? Tem um texto interessante de Paulo, e vocês vão me permitir aqui.
fala dos holocaustos, sacrifícios, certo? Com o tempo, esses holocaustos foram sendo institucionalizados, mas o movimento que deveria haver é o movimento contrário. Os holocaustos eram para sensibilizar esses povos mais primitivos. Mas Paulo, a partir de Paulo que compreendeu o cristianismo com grande profundidade, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, Epístola aos Hebreus, tá? Então ele estava falando para os seus irmãos de pensamento. Ele vai dizer assim, ó, falando da lei, Hebreus 10, 1 a 5. Ele vai dizer assim, ó, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, ou seja, a lei de Moisés, ela não tem a imagem exata dos bens futuros, certo? A imagem exata, qual é a imagem exata dos bens futuros? As virtudes. As virtudes são a imagem exata dos bens futuros, embora nós não temos como visualizar as virtudes. Temos, mas nós sentimos as virtudes. E os seus efeitos no nosso mundo interior. Então, nós não vemos a imagem exata, mas nós sentimos o bem-estar que as virtudes instauram, que é a imagem exata para homens, espíritos do século XXI, que já conhecem o Espiritismo. Nós não precisamos ver os bens futuros, porque nós já detemos no íntimo, ou deveríamos deter, se nós estivéssemos bem aplicados no processo de transformação, a sensação de bem-estar que as virtudes instauram, independente de condição social. Por quê? Porque nós encontramos hoje grandes dramas psíquicos, psicológicos, no seio dos povos mais adiantados e nas classes mais abastadas. Então, ora, não estamos falando de bens materiais, não estamos falando de riquezas materiais, estamos falando de bem-estar interior, que é a imagem exata que as virtudes instauram. Ficou claro? Deu uma ideia? Como contraponto à imagem exata das paixões, depressão, angústia, síndrome do pânico, síndrome da ansiedade, amigos. Tudo isso são distúrbios dos sentimentos que causam desconforto. Então também tem uma imagem exata. De acordo? Por isso, hoje nós até temos a chamada medicina psicossomática. Está na área aí do Luiz aí. Certo? Porque sentimentos não são abstrações. Nós temos até falado disso, André Luiz nos instrui, que são forças que nós acumulamos. Né? Então, tendo a lei a sombra dos bens futuros e nunca a imagem, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Porque os hebreus instituíram o sacrifício anual para que os espíritos naquele tempo se aperfeiçoassem. Eles cometiam os desatinos ao longo do ano. Na data dos holocaustos, eles iam lá, compravam os bois, compravam os animais para oferecer um holocausto, em tese, para se aperfeiçoar, certo? Transferir o trabalho do autoaperfeiçoamento, do sacrifício interior dos animais, os instintos, pelo sacrifício mais fácil do animal exterior. Ficou claro? Derramando o sangue do animal, ao invés de derramar o sangue do amor na sociedade, da virtude, do bem, que é o sangue derramado, amigos.
O bem, a caridade, representa a concretização do sangue da virtude. É o bem visível para o necessitado. O bem visível para o necessitado. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer. Olha o que Paulo está dizendo. Porque se os sacrifícios que os hebreus todo ano ofereciam para o aperfeiçoamento, se fossem eficientes, não precisariam de todo ano fazer o sacrifício. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer. Porque, purificados uma vez os ministrantes pelo sacrifício do animal, nunca mais teriam consciência de pecado. Nunca mais teriam. Olha a profundidade de Paulo. Nunca mais teriam consciência de pecado. Você só retira a consciência do pecado, do erro, pela transformação moral, deixando de praticar aquelas ações, certo? Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Comemoração dos pecados. O elemento é lá, fazia o sacrifício, voltava para a sua vida cotidiana e continuava praticando as mesmas coisas. Aí no ano seguinte ia comemorar o pecado. Ela matava um boi, certo? Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Precisa de explicar isso aqui? Não precisa. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Olha Paulo falando da reencarnação. Ou não está? Certo? Então, naquele caso, daquele casamento hipotético que é só como hipótese, amigo, isso não acontece na nossa humanidade, é só uma hipótese, tá? Aquele caso hipotético do casamento, então, aquele elemento teria que fazer o sacrifício do quê? Dos seus animais interiores, para então conseguir se casar com aquela previamente estabelecida pela misericórdia, amigos. Eu sei que isso vai causar certos problemas aí nos amigos e nos irmãos mais místicos aí, que tendem a achar que tudo está programadinho, não é? Não. Tudo vai conforme a atração, que a misericórdia coloca uma capa para amenizar. Onde é que está escrito isso? Questão 262 do Livro dos Espíritos. Qual que é a questão 262 do Livro dos Espíritos? Ela fala o seguinte, 262A. Deus não apressa a expiação, sabe esperar. Mas pode impor determinada existência ao espírito, quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais benéfico. Como é que vocês acham que Deus impõe determinada encarnação? Vamos destruir o misticismo? Vamos destruir? Que há quem acha que é Deus que vai preparar uma encarnação completa. Não. Simplesmente deixa rolar, meus amigos, a lei de atração. Deixa rolar. Certo? Aí o espírito atrai. Ele vai atrair de acordo com a matriz que ele alimenta no íntimo. Então ele vai gerar um corpo assim ou assado em função da matriz perispirítica. Que, no caso de um espírito arrependido, penitente, é amenizada pela misericórdia. Não, você não precisa renascer sem braço, sem perna. Tem uma doutrina no mundo lá chamada espiritismo, você vai ser médium, você vai dar passe, você vai morar um pouco distante do grupo, mas você tem perna para ir lá, você vai usar o pé para ir, as pernas para ir para lá. Lá você vai dar passe, vai ser médium, entendeu? Mas aí, se ele na encarnação ele não quer aquele compromisso, você prefere
o que ele gostava, então ele vai ficar à mercê do impacto. Ficou claro aí, Luiz? Eu vi que o Luiz quer falar qualquer coisa aí, Luiz. Não, quando você estava naquele momento falando que Deus deixa rolar, como diz o pessoal, ele atende os nossos desejos. Ele nosso desejo. O elemento deixa a vida me levar, a vida leva eu, então vai, velho. Vai. Aí os espíritos, né? Vai que eu tô te vendo. Vamos ficar orando por você aqui. Amigos. Ô Júlio, antes de você encerrar, é interessante pensar assim, analisando friamente, se você for fazer um retrospecto da encarnação, né? Cada um da sua vivência. Eu, por exemplo, em 53 anos, certamente eu vou deparar com situações que eu vou pensar assim, poderia ter sido diferente. Hoje. Todos nós. Óbvio, né? Eu acho que faz parte desse processo aí de quem no mundo de provas, né? Porque a gente não nasce pronto, né? Verdadeiramente a gente vai aprender isso vivendo, né? Lógico. Mas realmente como que é importante a gente ter essa consciência. Eu acho que consciência é a palavra-chave para que a gente possa realmente quebrar essa roda aí, né? E a consciência aplicada com esforço da vivência dá autoridade na escolha. Da autoridade na escolha. E você pode ter saído do mundo espiritual com a meta assim de 70% nessa área aqui, certo? Da dada área. Você reencarnou, a vida aqui é complexa, é muito difícil, e você conseguiu 25%. No mundo espiritual, ninguém vai te cobrar. Se alguém te cobrar, você vai falar assim, olha, eu saí daqui com 70% de meta, mas acontece que os 25% que eu fiz foi o que eu consegui fazer, entendeu? Você já fez alguma coisa. Então isso chama-se, o Honório chamava isso de tomar as rédeas do destino. Tomar as rédeas do destino. Porque você está buscando ser sempre bem intencionada na vida. E está na hora, né? Tá passando da hora de agirmos dessa forma, né? Mas dentro dessa linha que nós aqui, dentro dessa linha que nós estamos aqui desenvolvendo. Porque se a gente tiver uma boa eficiência, a gente avança muito. Sim. Porque se a gente parte do princípio lá com Moisés, trazendo as leis, com Jesus trazendo a semente para a gente germinar a moral. Agora, a gente já tem material suficiente para desenvolver essas questões e buscar essa consciência interior, né? Exatamente. Então, nós temos recebido muitas informações, muitas provas. Principalmente nós aqui que frequentamos a mediúnica na segunda-feira, temos recebido muito. Que representa homologação, tá? Homologação. Porque a espiritualidade investe em quem investe. Nós estamos investindo no estudo, buscando praticar. Então a espiritualidade investe. Incentivo. É um incentivo. Agora, se nós tripudiarmos, nos tornarmos irreverentes, nos envaidecemos com o que tem sido revelado, subirmos no pedestal da vaidade, aí a gente cai do cavalo. Entra no plano da obsessão. Até coloquei aí hoje 2 textos no grupo da reunião mediúnica. Vou até passar para você também, Alana, que fala dos médiuns da faculdade mediúnica, que não tem nada a ver com o progresso moral, que é 100% orgânico, e do critério, cuidado que os médiuns devem ter. Essa questão é mais ou menos a historinha que você contou do casamento. A pessoa, provavelmente, ela vem também com essa predisposição para o trabalho, né?
Aí, se ela que se desvia ou simplesmente não trabalha o potencial dela, ela vai recair sobre o mal que ela está produzindo, né? É o que você falou. Porque é o seguinte, como nós sabemos que nós somos bem comprometidos pelo nosso passado, que vem sendo revelado, e nós aderimos ao Espiritismo e a duras penas nós conseguimos nessa existência nos manter fiéis aos compromissos, até aqui, os espíritos levam isso em conta. Eles levam isso em conta. E nós, mesmo aos trancos e barrancos, escorregando aqui, escorregando acolá, nós estamos mantendo uma fidelidade, porque nós já desenvolvemos essa fidelidade no passado quando nós éramos fiéis aos poderosos. Quando nós mesmos não éramos os poderosos que impunham determinações para muitos. Nós temos capacidade. Adquirimos capacidade de ação. Agora nós estamos empregando isso para o aprimoramento moral e, como consequência desse aprimoramento moral, a divulgação do espiritismo no mundo. Então nós temos aqui perseverar. Bom, vocês estão vendo aí que esse texto aqui é um texto muito rico, amigos. A gente tira muita coisa desse texto. Na semana que vem a gente continua. Aí, se vocês quiserem, o que eu recomendo a vocês? Eu recomendo que vocês também façam aí uma leitura, né, um estudo desse texto. A partir aí do terceiro parágrafo. E do 10, anotem ideias que vocês forem tendo para a gente enriquecer aqui a discussão, entendeu? De acordo? Que é tarefa para daqui a 15 dias, tá bom? Podemos encerrar, então? Ô, Júlio, eu só queria falar uma coisinha. É que quando você diz que nós estamos num patamar de espíritos esclarecidos, o sacrifício continua, porque quando nos deparamos com espíritos menos esclarecidos, muitas das vezes nós temos que fazer o sacrifício, muito sacrifício. Nós temos que sacrificar o nosso orgulho, a nossa vaidade e nos fazer como Jesus nos recomenda, né? Nos transformarmos em menor e servidor de todos, principalmente com humildade. Sem dúvida. Porque senão a gente vai se achar, e esse se achar é que vai nos colocar mais abaixo, ao invés E a questão da vaidade, a questão da vaidade que derruba muitos médiuns. Exatamente. Certo? Eu, por exemplo, já estou naquela fase também, né? Vaidade. Graças a Deus, porque o que eu quero é que ela vá rápido mesmo. Eu estou vendo a Elaine falar que está com 53, eu falei, nossa, e eu com 81. Não, e que ela vá rápido mesmo, porque eu tenho saudade do mundo espiritual, vocês não têm, não? Sim. Ou tem medo do mundo espiritual? Nenhum. Inclusive o seguinte, eu tenho notado que às vezes aqui é um tema que a gente trabalha ele no dia a dia, durante o dia todo, às vezes à noite a gente tem um sonho relacionado com aquele tema, né? Exatamente. Então, amigos, o tempo está avançado. Mais alguém quer deixar um comentário final? Senão nós vamos encerrar, então. Luiz, está falando aí, Luiz? Está cochichando aí, rapaz? Não, fala comigo mesmo. Quando você vê, certo? Ih, tá ficando feio, então, viu? Luiz está falando com os amigos espirituais, né, Luiz? Ele tá falando, eu acho que ele está falando com a mentora dele, que está do lado ali, no oculto. Não, quando você falou aí, eu falei só beleza. Eu falei, beleza. Quem vai fazer a prece, então, aí? Naquele esquema aí do voluntariado. Olha, não sei quem fez semana passada. Eu não lembro. Luiz que fez, eu acho. Entendeu? Foi Luiz, sim.
A Elana me falou que ela estava morrendo de vontade de fazer, ela me disse. Elana, faz a prece aí, Elana. Vamos lá, então. Vamos levar o nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus pela vida, agradecer Jesus, nosso governador, aos bons espíritos que nos acompanham na luta diária, agradecer aos irmãos aí encarnados pela disponibilidade do tempo, pelo estudo da noite, que cada vez mais vem nos instruir, nos confortar e nos fazer melhor. Que nós possamos trazer tudo que foi dito, não só hoje, mas nos estudos que viemos trazendo aí ao longo do tempo, de forma que possamos internalizar cada frase, cada palavra, cada frase, cada texto, e fazer com que possamos formar ideias, possamos formar pensamentos, ações voltadas para o bem. Que nós possamos estarmos mais juntos nesse ano, dedicados, realmente trabalhando, não só para o nosso crescimento, mas o crescimento do nosso próximo, que é através do amor e da caridade que conseguimos exemplificar tudo que estamos estudando, e que se faça luz no caminho de cada um de nós e daqueles que, ao nosso lado, caminham na estrada da vida. Agradecemos a noite de hoje, aos trabalhos da Casa Espírita Camilo Chaves. Uma boa noite, que assim seja. Que seja. E na semana que vem, o Livro dos Espíritos, o tema, o espaço universal. Vamos fazer uma viagem cósmica. Jesus nos ampare nessa viagem.